How can I tell her I love her? Yeah, yes, I could give my heart gladly, but each day when she walks to the sea here, she looks straight at Hannah and me. Tell and tell the young and the lovely to go från I Pernmarkens fark and the wind. She passes a smile that she doesn't see, she just doesn't. Tell and tell the young and the lovely to go från I Pernmarkens fark and the wind. She passes a troll, she passes goes when she walks, she's like a samba that swings so cool. It sways so gentle in the wind. She passes a troll, she passes goes Começa agora mais um Cultura em Foco, ao vivo toda segunda e quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, com reprise às 9 da noite também na terça e às 23 horas na quinta-feira. Sempre lembrando que se você quiser sugerir alguma pauta, pode enviar para o nosso Facebook oficial Cultura em Foco ou pelo e-mail culturaemfoco@rednew.com.br. Bom, é o seguinte, vamos já abrir a nossa linha direta aqui pelo WhatsApp, né? Então, você mandando mensagem, você também pode fazer perguntas, elogios e críticas, ou seja, interagir com a gente pelo nosso WhatsApp. O número aparece agora na tela e você concorre a brindes da Biostratos. Roda a imagem aí, por favor, dá só uma olhada nesses produtos Biostratos. Ó, e tem mais. Se você ganhando, né, você pode inclusive conversar com o pessoal da Biostratos e escolher um outro tipo, uma outra linha que seja mais adequada para os seus cabelos. Basta mandar mensagem que você já estará concorrendo a brindes. Muita gente tem comentado que estou cada vez mais bem vestido, não é? Isso graças ao trabalho da Apollo Rigor. Né? Você, ó, os caras, olha aí, o pessoal tá dando deixa eu fechar o zíper aqui, que o zíper tá meio aberto. Aí, ó. Bom, tá aí, ó, a Apollo Rigor, que fica no ABC Paulista, na cidade de Santo André, né? Lá na rua Luiz Pinto Flacker, 237, né? Tá aí o telefone, o WhatsApp e o site deles, www.apolorigor.com.br. Se você, né, vai casar, ser padrinho, participar de qualquer tipo de solenidade, vai apresentar um programa que está mais bacaninha, mais arrumado, ou vai para uma reunião de negócio, procura o Alex lá que você vai ser muito bem atendido. Bacana? Bom, aproveitando que estamos falando em parcerias, amanhã é dia, essa notícia é boa, é dia de chopp em dobro no Fonte Leone Bar. Roda aí, por favor. Fonte Leone, ambiente climatizado, adega com mais de 1000 rótulos, um dos melhores chopps do país, sempre na temperatura certa, drinks espetaculares e sem contar cachaças especiais. Bar e restaurante Fonte Leone, Rua das Figueiras, no 1050 Bairro Jardim, em Santo André. Faça sua reserva pelo telefone 4427-6917 e tenha na sua mesa a alta gastronomia aliada ao melhor atendimento. Gostaram, né? Diquinha boa essa. Bom, e o programa de hoje está super bacana. Lembrando que desde o começo do mês estamos homenageando as mulheres. E no programa de hoje recebo duas psicólogas, a Giane Pastorello e a Patrícia Buranello da Silva. E a musicista e empresária Daniela Gatto. Bom, bem-vindos a mais um Cultura em
foco. Deixa eu já me sentar aqui. Vocês já ouviram, né, e assistiram aqui a nossa queridona, né, Daniela Gatto, junto com o nosso produtor musical e músico também que acompanha, né? Faz tempo, então, Muito bem. Faz tempo, né? Alguns aninhos a gente toca junto só. Tudo bem, Daniela? Boa noite. Tudo ótimo. Filho, Tudo bem, e vocês? prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu de estar aqui junto com Você vocês. sabe que eu, mais o diretor de musical aqui e o Ronaldo faz a produção, nós já estamos umas semanas aí atrás de você com a tua agenda, viu? Muito bem, feliz Bacana. demais, viu? Um baita som, gostei, viu? Que bom, fico feliz. Sofisticada, né? Também quero ver o seu show. Muito bem, muito bem. Vamos cantar mais e falar mais ainda, viu? Ótimo. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Valeu, Rona, boa noite, viu, querida? Boa noite. Mais Boa uma, noite. parabéns, Mais uma. viu? Vamos aí. Vamos lá. Bom, as psicólogas, né, que já estamos juntos há muito tempo, já tive a oportunidade de entrevistá-las várias vezes sobre diversos temas e quero já dar um aviso para vocês duas. Eu vou precisar de vocês aqui. Em abril agora a gente começa uma leva de temas que um olhar da perspectiva da psicologia para nós é muito importante, como esse assunto de hoje. Boa noite, Boa senhoras. noite. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, né? Se Muito você... bem, né? E o maridão? Tá bem. precisa Trabalhando, voltar né? aqui também, né? É, tá trabalhando. Enquanto ele trabalha lá, eu venho pra cá. Muito tá bem, vendo? muito bem. Giane, tudo bem? Boa noite, querida. Tudo Obrigado bem, boa pela noite. presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos que estão em casa também. Muito bem. Bom, nosso programa, a gente tem um desafio, né? Hoje aqui, a gente vem falando sobre essa questão de gênero o mês inteiro de março. A gente recebeu aqui diversas artistas, cantoras, né? Pessoas que são militantes da causa feminista e etc. E uma unanimidade, né, geral é que a gente ainda não avançou, né? A gente avançou muito, mas estamos muito longe ainda, né, de uma sociedade, pelo menos no Brasil, né, que a gente tenha, né, uma relação de maior igualdade entre homens e mulheres. Então, eu queria perguntar, uma pergunta que eu fiz para todas, né, pessoas, todos e todas que vieram aqui, na área de vocês, na psicologia, existe uma igualdade de posto de serviço, de colegas, tem mais psicólogas, mais psicólogos, mais chefes? Como é que é no caso de vocês? Vamos começar pela Patrícia, que está pertinho. Então, na realidade, a psicologia é uma profissão bastante de muitas mulheres, né? Tá. Então, assim, a gente já vê isso na faculdade mesmo, uma sala muito mais numerosa de mulheres do que de homens, né? Então, isso é uma característica da profissão. Característica. Né? Então, E às vezes a gente até precisa de psicólogos homens, né, para poder indicar, e são raros às vezes, né? Ainda bem que eu tenho um lá do lado, fica facinho, né? Tá, por isso que os negócios da família vão bem. Viu? Você viu? Não dá de um lado A para gente já começou, na faculdade já começou. Muito bem, muito bem. Você também pensa assim, também enxerga dessa Sim, forma? Acho que é um padrão exatamente mesmo, né? o que a Patrícia falou, né? É o público mais feminino, mas a gente vê hoje muitos homens na psicologia se destacando, fazendo um trabalho assim fantástico, né? E aí a importância disso mesmo, porque às vezes o homem procura, olha, eu quero um psicólogo masculino. Às vezes a gente vê esse entrave, mas aí entra a questão do nosso trabalho como profissionais de mostrar que, olha, aqui eu sou psicóloga, né? Que não tem a questão de sexo, de gênero, e ali a nossa postura é o mais neutra possível. Sim, mas deve ser, acho que culturalmente deve ser mais complicado para o homem conversar com uma psicóloga, né? Muito. Para ele se abrir. Lógico que vocês têm as técnicas todas, né, e etc. Mas pensando aqui que também é uma questão, né, que Cultural. é cultural, que é essa coisa do machismo mesmo, né? Tá aí mais uma característica, né, do machismo. Exatamente. Tá. Nos cargos, por exemplo, uma empresa que tenha lá o psicólogo, né, tem esse tipo de trabalho. As homens e mulheres, porque a gente estava falando do ponto de vista dos consultórios, né? Mas em empresas, por exemplo, né, como é que funciona? Existem cargos de chefia, são bem distribuídos entre homens e mulheres? Vocês têm essa informação? Como é que você vê, Patrícia?
Não é um pouco, não é a minha área, mas eu acho que assim, até pela formação, se formarem mais número de psicólogas do que psicólogos, eu acho que acaba tendo ainda mais mulher dentro das empresas também. Mas eu acho que essa questão de hierarquia não interfere muito na nossa profissão, eu acredito que não, né? Também nem é uma profissão que tem uma estrutura com essa hierarquia também, né? Mas eu acho que, de repente, pensando no outro olhar do mercado, como que foi o que ele trouxe, a gente sabe ainda as diferenças, né, em questão do homem, em questão de salários. Por mais que a mulher está avançando muito, ganhando muito espaço, eu acho que no outro mercado, dentro das empresas, a gente olhando para um outro olhar, eu acho que se a gente for mais para esse viés que você trouxe, eu acho que a gente entra na questão mesmo das diferenças ainda. Por mais que a mulher tenha conquistado muita coisa. Muito bem. Mas aqui no nosso bate-papo é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é essa coisa, né, de você ter os homens que às vezes têm dificuldade de, né, serem atendidos por mulheres. Sim. E aí, dentro de um contexto todo, não só dentro da psicologia, mas para fazer um exame de prevenção, uma coisa que nós mulheres é tão fácil, né? Eu vou fazer uma vez por ano um exame. O homem e a mulher tem que ficar pegando no pé, às vezes tem que marcar consulta, é só quando o corpo está gritando que ele vai. Em termos de saúde, as mulheres, elas cuidam mais disso, elas estão mais atentas às emoções. E aí entra novamente a questão do preconceito da sociedade. O que eu vou fazer no psicólogo, né? Então, quando vai mesmo, principalmente os homens, eu vejo que quando vai é que eles já não estão aguentando mais. E aí eu diria que os homens é mais em relação às questões sexuais. Aí o homem bate bem e aí ele vai procurar ajuda. Homem eu acho que pesa muito nessa questão. Também está ligado a essa coisa do padrão de valores que a gente tem, né, e de cultural, né, de o homem precisa ter virilidade, etc. Isso mesmo. Né? E aí é uma questão que pega muito forte o homem. Tanto que o número maior de pacientes ainda é um público feminino. Exatamente. Né? É um público feminino. Vem mudando isso aos poucos? Vem. Sinto que os homens vêm mais em busca, né? E assim, podem até procurar mais o psicólogo, mas tem uns que ainda sentem mais facilidade. É que é muito delicado, né? Na realidade, precisa ver qual é a demanda daquele paciente, né? Porque às vezes ele tem a necessidade de procurar uma mulher também, né? O que ele vai projetar, muitas vezes, um terapeuta. Tem o que a Jane falou, de nós não termos essa questão de... Lá nós somos profissionais independentes, né? Eu brinco ainda, né? Somos assexuados nesse sentido. Mas, assim, tem as questões inconscientes dele, o que ele vai procurar, o que ele projeta. E, às vezes, é o que a gente falou, às vezes a gente tem que interromper e falar, olha, comigo não dá mais, é importante você procurar uma figura masculina para trabalhar outras questões. Mas quando se entende, eu acredito que o processo, assim, vai muito bem. Né? Eu tenho pacientes homens e que fluem porque vocês... muito bem. Vocês, inclusive, além do conhecimento técnico-científico, vocês têm também a condição feminina, que nesse caso pode ajudar muito. Né? Com certeza. Muito bem. Dani, eu fiz essa pergunta para todas as cantoras que passaram aqui, a gente descobriu coisas interessantes também. No teu caso, você sente uma certa igualdade entre os gêneros na tua profissão como musicista, não como empresária? Depois nós vamos falar desse teu lado também. Então, como musicista, eu sinto que é tranquilo, assim, sempre foi tranquilo. A questão da cantora, do charme, aquela coisa toda. Agora, como empresária, não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. É o oposto. É muito complicado ser empresária nesse país, uma mulher, assim. É bem diferente. No caso, como musicista, talvez o gênero que você atue, eu digo, né, o estilo, o gênero cultural que você transita, te deixe mais... Olha, o pessoal vai mandando aqui as participações, está todo mundo garantido que está participando do sorteio. Viu? Então, Dani, talvez o estilo musical que você trabalha, etc., não te cause essa impressão. Ou talvez você não viva isso. Mas a gente recebeu uma cantora aqui que ela disse o seguinte, que o fato de ser mulher deixa a carreira um pouco mais curta, porque ela precisa estar, né, bonita, magra, e etc., etc., e o padrão de beleza, né, imposto pelo mercado, né, acaba
atingindo mais as mulheres do que os homens. É bem possível. É possível bem isso, possível. né? Talvez por isso também eu seja só empresária hoje, assim. Eu tô cada dia menos musicista e mais empresária, assim. Pode ser isso também. E do ponto de vista empresarial, aí eu queria que você falasse mais então. Aí sim você sente essa questão de gênero? A diferença é gritante, assim. Ainda mais eu tenho muito negócio com pessoas do interior, né? E as pessoas do interior, famílias assim, famílias bem tradicionais, a gente vai fazer negócio, a gente sente, mas e aí, é com você mesmo que eu resolvo? E às vezes eu até tenho que pedir para algum funcionário meu que fala bem, que se expressa bem, ir no meu lugar para a coisa fluir melhor, assim. Nossa. Porque às vezes eu falo, eu vou perder tempo mudando o quê? Uhum. Mudando toda uma educação, mudando toda a questão do patriarcado, né, que tá naquela, né, tá intrínseco, né, nas pessoas, na educação das pessoas. Então tem hora que assim, eu nem luto, assim, eu simplesmente sou muito pragmática. Eu falo assim, vai lá, resolve aquilo, vamos fazer isso, conduz assim. E às vezes eu nem apareço, dependendo do negócio que eu preciso fazer, eu nem apareço, eu peço para alguém ir. Nossa. Mas já passei situações assim muito engraçadas, assim. Nós vamos falar mais sobre isso, mas agora eu queria ouvir um pouco mais de vocês. Vamos lá, então. Não pode ser, não. A gente vai fazer um Michael Jackson, chama Rock With You. Show de bola, fiquem à vontade, né? Bom gosto, né? Vamos lá. Boy, close your eyes, let the rhythm get into you. Don't try to fight it, there is nothing that you can do. Relax your mind, lay back and groove with mine. You gotta feel that heat, share that beat of love. I wanna rock with you all night, dancing you today, sunlight, rock with you, rock the night away. Flower, there ain't nobody there but us. Boy, when you take hands, there's a magic that must. Voltamos então. Bom, você que já conhece a promoção da Biostratos, basta você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp. O número aparece agora aqui na tela, para concorrer a brindes da marca. Bom, coloca aí, tá aqui já, ó. Tá aqui um kit Biostratos. Esse é um exemplo, isso aqui é para cabelos, você quer o efeito mais liso, mas a Biostratos tem para todo tipo de cabelo, bacana.
Então, vai mandando o WhatsApp aí, né? Tá aqui na tela, 011 98116 3829, tá aí, ó. Muito bem, bom, falando em parceiros, você sabia... Aliás, ó, para um pouquinho aí que tá cheio de dica boa que eu tô gostando, viu? Amanhã, eu já passei uma dica no primeiro bloco, é dia de chopp em dobro também no Boteco Adoniran, é isso mesmo? Em São Bernardo do Campo, a Beef Factory. Ok, a Beef Factory, que é a hamburgueria super mágica, espetacularmente deliciosa, não só o ambiente. Dá só uma olhada aí, roda aí, por favor, VT. E quarta, na Beef Factory Hamburgueria, tem burger em dobro. É isso mesmo, burger em dobro. Você pede um de 180 gramas e ganha outro de 100 gramas. Vai encarar? Hamburgueria Beef Factory Brasil, Rua Padre Manuel da Nóbrega, 236, Bairro Jardim, em Santo André. Bom, aí, ó, tá cheio de dica. Eu já ia, né, passando uma outra dica que vai ficar para o outro bloco. E o pessoal mandando aqui perguntas e participações e etc. Tem aqui uma pergunta, inclusive, que eu separei para a gente fazer daqui a pouquinho. O pessoal aguenta a mão aí, todo mundo, mesmo que a gente não responda, tá participando. Vai participar do sorteio Biostratos, que será anunciado na quarta-feira. Aliás, na quarta-feira... né, depois de amanhã, a gente encerra a nossa sequência de homenagem às mulheres com um programa super especial. Coloca aí, por favor, só a foto da nossa convidada da quarta-feira. Tá no gatilho aí, não? Olha aí, ó. Solta o áudio aí. Vânia Abreu estará aqui ao vivo cantando, né, algumas cantigas. Tá rolando, né? Muito bem. Então, é o seguinte, você não pode perder essa cantora maravilhosa, né? Vai estar aqui ao vivo às 9h30 da noite na quarta-feira. Você é o nosso convidado. Muito bem, dando sequência ao nosso papo aqui com as minhas convidadas, Patrícia Buranello e Jeane, a gente estava falando aqui, queridoras, sobre essa questão na profissão, né, como é que é para cada um. O Ronaldo, eu acabei não dando tempo de ouvir o Ronaldo. O Ronaldo está microfonando, né? Ronaldo, você vê como é interessante essa impressão, né, que as artistas, as cantoras que vieram aqui, né, são unanimidade, né, de apontar que na profissão existe, né, essa questão de que as cantoras mulheres, né, acabam tendo menos espaço, né, obviamente conforme o gênero musical, mais ainda. Sim. Né? Como é que você vê isso, Ronaldo? Você acompanha um monte de gente boa aí. Se você for ver historicamente, né, a música era anos 30, 40, era masculina, né? Não tinha, né? Essa é uma conquista ao longo de muito tempo mesmo. Sim. Mas historicamente a música, mulher não podia tocar na noite, né? Sim. Chiquinha Gonzaga não podia, né? Chiquinha Gonzaga não podia tocar na noite. Sim. Ela foi uma das que começou essa briga toda aí, entendeu? Então, se você for ver historicamente, isso é fato, não tem o que contestar, entendeu? Aí, isso com o tempo, lógico, a gente está em outra época, vivendo outra época, é bem diferente, né? Hoje se valoriza muito mais o talento do que a estética. Do que tudo isso daí, entendeu? Cada vez mais a gente está chegando a isso daí, entendeu? É um reflexo. Esse exemplo é um reflexo, não é, Dani? É um reflexo da sociedade como um todo. Sim. E algumas áreas um pouco menos, né? E outras áreas um pouco mais. Mas é um reflexo mesmo. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a tocar. E aí as pessoas olhavam, eu sempre toquei relativamente bem, assim, né? E aí as pessoas olhavam, nossa, que legal, você toca que nem homem. Era bem bacana. A gente ri, mas é triste. Não é? Né? Nossa, pois é. Mãe do céu. Já ouvi isso muito, você toca que nem homem. E vocês sabem que o outro dia eu estava pensando, depois que a gente discutiu aqui no programa, eu fui embora e eu estava pensando um pouco sobre isso, sobre essa questão da mulher, né, na arte, que isso passa também por uma evolução
da visão que a grande maioria tem do conceito de arte, né? Porque quanto mais você tem um conceito de arte amplo, né, e do que significa mesmo a arte, não o mercado fonográfico, empresarial, mais espaço as mulheres têm, né? Então, quando você enxerga a cultura e a arte numa perspectiva, né, mais coach, vamos dizer assim, sim, você tem menos esse tipo de problema. Isso aí você se dá muito na música muito popular, né, que as mulheres têm que estar dentro do padrão de beleza das cervejas, né, das propagandas de cerveja. Mas é produto, né? É um produto, falar, né? É produto, é um né? produto. Esses dias a gente estava falando da Camille Claudel com Rodin, né? Uhum. Que também ela sofria muito, ela fazia muitas obras lindas e ele levava fama, né? Ou então a Frida com o Diego de Rivera, né? Então, assim, na história da arte tem uma série de coisas aí que os caras levam a melhor, assim, e demoram para elas, assim, faz-se um filme sobre Camille Claudel, para ver que ela realmente produzia tudo aquilo, enfim, é interessante isso, assim, tem muita... Ainda bem que a gente está desmistificando muita coisa. Muito bem. Está melhorando. Tá melhorando. Como essa é uma constatação que você tem, que está melhorando, que a gente vem... Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. A gente ouviu muito aqui uma preocupação grande, principalmente as pessoas que têm envolvimento com a militância, são ativistas, feministas, etc., uma preocupação com o momento que o país vive, de intolerância, de muito ódio e etc. Eu também estava refletindo sobre isso, viu, Ronaldo? A gente estava falando outro dia que, na verdade, assim, existe uma tensão, mas existe também um movimento que cria aparentemente cria muita musculatura nesse momento. Você vê as pessoas falando muito sobre isso nas redes sociais, né, na imprensa, inclusive na imprensa grande. Eu assisti agora, nesse final de semana, eu assisti alguns pedaços, né, alguns horários da TV aberta, e eu vi que, inclusive, né, o humor, né, nas emissoras grandes estão falando sobre o tema e etc. Muito bem. Bom, esperamos que a gente consiga, de alguma forma, e a arte, né, tem um papel importante nesse Sim. processo todo, né, e a psicologia também. Né? Como é que vocês enxergam isso na relação com os pacientes? Eu imagino que vocês tenham casos, porque né, o trabalho de vocês é aprofundar a discussão ali, né, a problemática dos pacientes, etc. E vocês devem se deparar muito com situações, né, de machismo, né, da própria mulher se enxergar como nesse aspecto, né, no mundo machista. Como é que é para vocês? Vocês conseguem fazer uma militância ali, né? Conversar, falar, olha, moça, né? Como é que é? Às vezes é difícil a conscientização, né? Mas o nosso trabalho está justamente aí, né? Para conscientizar muitas vezes, porque essa questão do machismo, da violência, muitas vezes é sutil, porque a gente sempre acha que de repente a violência física, que de repente pode ser que a mulher esteja passando, que aí é um ato de violência, vamos dizer, uma violência doméstica está ligada a uma violência física. E a violência psicológica começa antes, né? Sim. Então, assim, e conscientizar para que essa mulher tenha forças, para que ela realmente veja que ela não pode sujeitar aquilo. É um trabalho de formiguinha, mas se a pessoa está disponível, disposta a esse entendimento. Né? E isso, Patrícia, é uma situação extrema, né? Que é a violência, né? Seja ela psicológica, moral, né? E ao extremo da violência física. Mas existe essa... como é que a gente acaba aceitando uma situação, eu vejo mulheres aceitando situações que são sutis, mas que são de extrema relevância. O exemplo que a Dani deu agora, as pessoas falam, você toca como homem. E tem muita mulher que acha legal e fala assim, consegui. Né? Lógico que não dá para generalizar, mas assim, e também não é uma questão de inteligência, não é isso, é uma questão cultural e que o machismo ele está, né? Eu vejo diversas
situações na rotina. A gente está falando sobre essa questão de gênero desde o começo de março. Então, assim, eu ando nas ruas observando, né, prestando atenção no mercado, né, você fica ouvindo as conversas, aí você fica identificando, né, várias situações e que as próprias pessoas, né, mulheres e homens, não se dão conta disso. Né? No caso lá com vocês identificam essas coisas, assim, por exemplo, uma mulher que aceita, né, algumas condições com naturalidade, que não vê isso como um problema. Como é que vocês tratam isso? Vocês têm esse trabalho, Rogério, de falar, olha, então, né, isso aqui... Né? Sim, e eu costumo falar para todos os meus pacientes. O psicólogo tem duas mãos. Uma que acolhe e a outra que bate, né? E esse é o nosso trabalho, de mostrar para o paciente, para a pessoa que vai procurar a gente, o que fez ela chegar até ali, né? E é exatamente como você falou, você que está de fora, você consegue visualizar, olha, é sutil o que ele está fazendo com você, o que ela está fazendo, mas quem está vivendo a relação, não, mas... Ele me ama, ele chorou, ele pediu perdão, ele me deu flores. E no outro dia, a semana inteira, está fazendo ela chorar. E aí a gente precisa trabalhar a questão cultural, a ótica de mundo que essa pessoa tem, como que ela aprendeu a se relacionar, como foi apresentado o amor e o que é o amor para essa pessoa. Porque às vezes o conceito de amor para você é né? Tem limites. Sim. E para essa pessoa, não, mas foi assim que ela aprendeu a amar. Né? A maneira que foi apresentado, a maneira como os pais educou, não, mas foi dessa maneira que eu aprendi. E aí entra o nosso trabalho de conscientizar, mostrar as agressões. Nunca se falou tanto em empoderamento feminino como a gente fala nos dias de hoje. Não, eu estava pensando isso agora, eu levo bronca até porque minha meia está abaixada, porque eu preciso levantar a meia, as mulheres empoderadas ficam aqui, levanta a meia. Isso, então percebe? E aí... E ainda manda e fala, levanta a meia e não reclama. Mas estava me incomodando a sua meia baixada. Tá vendo? E aí, olha que delícia essa diferença que nós temos e é o que nos fazem atraentes um com o outro. Então assim, não tem que... tocar como homem, não, eu sou mulher, eu tenho que tocar do meu jeito. Lute como uma garota, né? Isso, exatamente, é lutar como uma garota, é a minha essência, não, o que você está vendo sou eu. Prazer, né? Seja bem-vindo ao meu lugar, e aí a gente vai trabalhar para isso, para que essa mulher vá lá, quem vai assinar o contrato, eu vou te apresentar o contrato, eu sou a dona do meu negócio. E a gente vai ajudar que essa mulher tome o lugar dela, com todo respeito, e mostrar que pode ser amada de outra maneira, que pode sim competir com um homem ali, empresário lado a lado, por que não? Porque não pode apresentar um programa de televisão, porque não pode subir um palco e ser a mulher que ela quer ser. E todos olharem e falar, que mulher é essa? E sem perder a essência, né? E sem perder a essência. Eu acho que é a grande questão é que eu falei, aí, né? ela toca o violão com a alma dela. É ela que tá ali, não é o homem, não é o fulano. A gente pode se inspirar no outro. E é isso que faz a diferença entre nós homens e mulheres. E a gente não tá para competir. E eu acho que tá muita confusão disso. Parece que a mulher quer competir com o homem. E quando na verdade não, a gente tem tanto que... Olha a meia, olha esse sapato aí, né? Ah, eu acho que você vai ficar um pouquinho melhor. Deixa eu ajeitar aqui a sua gravata, o seu colarinho. E aí, a gente vai caminhando juntos. E é isso que a gente precisa buscar cada vez mais nas questões humanas. Vocês acham... eu tenho, assim, eu vivo... Às vezes eu me deparo, assim, com algumas situações e aí eu fico pensando... a transformação cultural, ela é muito custosa, né, e demora, né, não é uma coisa que você consegue. Então precisa-se de um envolvimento da sociedade como um todo, né, terceiro setor, o público, o privado e etc. Tem que ser uma coisa... E a nossa geração, ela tem passado por transformações culturais muito importantes. Né? Às vezes eu fico pensando, não nesse aspecto das mulheres, mas em outro aspecto, por exemplo, vou citar aqui o amadurecimento da democracia no país. Eu fico pensando, pô, será que eu mereço estar passando por isso? Eu queria ter vivido em outra época, eu preferia, sabe? Porque são coisas, né? E isso está dentro desse aspecto cultural histórico, né? A gente está falando
você está dando a visão, a ótica de mundo que as pessoas têm, que tem uma geração que está bem aqui à nossa frente, que pensava completamente diferente. O Ronaldo deu um exemplo agora, que as mulheres eram proibidas de cantar. Sim. Né? Então, assim, nós não estamos falando de 4 séculos atrás, né? Nós estamos falando da década de 30, assim, 40, Ronaldo? 30, né? 40, 30, 40. Né? E que, do ponto de vista histórico, está do lado. Sim, né? E até no meio acadêmico, né? A gente só via os homens, né? Os médicos. Vamos ver aí quando surgiu a psicologia, a psicanálise, o que as mulheres precisaram enfrentar para ir lá e defenderem as suas teses e não serem questionadas como loucas. Bruxas. Exatamente. Ou histéricas, né? Isso, ou histéricas. É o adjetivo predileto, né, que usam. Ela é histérica, é louca. Só que foi graças às histéricas que vieram os grandes estudos. Base científica de Freud, por exemplo, foram graças a essas mulheres histéricas. Muito bem, tá vendo? Mulheres histéricas do meu Brasil varonil. Amo vocês. Amo vocês. Vamos pra música então, vamos lá. Deixa eu fazer uma música da Amy Winehouse que chama Valerie. E uma baita mulher também, viu? Maravilhosa, só que foi embora cedo. Sim. Sometimes I get out by myself, I look across the water, and I think it all the things what to do and in my head and make a picture. Since I've come home, well my bed it's be a mess. I'm missing your heart and the way you like to dress. Won't you coming over, stop making fool. Why don't you coming over, Valerie? Valerie, Valerie. Did you have to call the jail, but the house is for a sale? Did you get a good lawyer? I hope I didn't get your tail. I hope find the right man who fix it for you. Are you shopping anywhere here? Change the color of your hair. Are you busy here? Did you have to pay the fine? Or you're charging out of time? Are you still dizzy? Cause it's I've come home. Well, my bed is way a mess. I'm missing your heart and the way you like to dress. Won't you coming over? Stop making fool. I want you coming over, Valerie.
Bom, voltamos com o nosso programa e você que tem mandado WhatsApp aqui, tem um monte de gente mandando, podem ficar tranquilos, todo mundo que mandou vai estar concorrendo, vai concorrer a brindes da Biostratos. A gente não precisa responder, porque não dá tempo de responder todo mundo, tá bom? Então, você, é óbvio que quem mandar um textinho mais bacana, assim, tipo, o Ernesto é o melhor apresentador da galáxia, vai ter mais chance, evidente, né? Brincadeira, só mandar um oi aí, nosso zap tá aí, ó, na tela. Você pode, né, você vai concorrer a brindes da Biostratos, que já está aqui, né? E o mais legal, porque o pessoal tem me perguntado, mas é pro meu tipo de cabelo e tal. Olha, a Biostratos tem produto para qualquer tipo de cabelo, né? Então você pode escolher a linha, né? De repente, porque tem um pessoal que já é clientão, já fidelizado da Biostratos, e aí pode escolher a linha. Já mandar um abraço aqui para o Guilherme Miranda, distribuidor Biostratos lá da região de Piracicaba, obrigado pela parceria, e também o Tiago Henriques e a Renata Gonçalves, que são os distribuidores do ABC Paulista, que tem a parceria com a gente aqui. Bacana? Bom, falando em parceiros, você sabia que amanhã, agora sim, eu gosto de dar esses merchan aqui, ó. Você sabia que amanhã é dia de chopp em dobro no Boteco Maria, em Santo André? Fica ligado nessa dica aí, roda aí, por favor. A dica de hoje é a seguinte: terça-feira, amanhã, você paga um chopp e toma 2. O segundo é por conta da casa. Sabe onde? No melhor e mais badalado boteco do ABC Paulista, Boteco Maria, Rua das Bandeiras 208, no bairro mais charmoso do ABC, o bairro Jardim, em Santo André. Faça sua reserva pelo telefone 4437 1333. Bom, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Então quer dizer que se eu tomar 4 chopp, aliás, se eu tomar 8, eu pago só 4. Eu tava fazendo uma conta, que a economia é boa, viu? Gostei aqui, vou economizar. Bom, vale a pena mandar um abraço aqui para os nossos amigos lá do Boteco Maria. Eu estive lá também esses dias, o Haroldo, a Lígia, uma moçada super bacana lá, o pessoal nos atende super bem. Deixa eu tirar aqui, que o programa está ao vivo aqui no celular também. Bom, e na última sexta-feira, rolou um show muito bacana no Giramundo, em São Bernardo do Campo, o espetáculo que eu apresento junto com alguns músicos, o Ronaldo é um deles, o Esqui e o Carlinhos, dessa vez teve com a gente lá o baixista Danilo Rosa. O show Soul Rock Brazuca, que é uma releitura dos anos 80, a gente mostra um pouquinho, né, o trabalho da Soul Music brasileira e o rock nacional. Roda aí um trechinho, por favor. De tuas vidas, mas se vê, e eu me senti nascendo outra vez. Se eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo, não quero saber quem fui, mas sim quem sou. E vou esquecer de tudo, as dores do mundo, só quero saber do céu, do nosso amor. E vou esquecer de tudo, as dores do mundo, não quero saber quem fui, mas sim quem sou. E vou esquecer de tudo, as dores do mundo, não quero saber do céu. Nosso amor. Bom, agradecer demais o Giramundo, a Ariane, todo o pessoal, o Oswaldo, o pessoal que nos recebeu lá. É um prazer enorme tocar naquela casa. A casa tem uma energia super bacana. Aliás, você precisa ir lá. Eu vou falar com a Ariane sobre você, viu, Dani? Minha amiga de infância. Ah, é verdade? Verdade, é. Você tá brincando? Olha Os nossos que pais coincidência eram boa. amigos, é. Pô, que bacana.
Então vamos armar um show teu lá, viu, Sim. Ronaldo? Você se encarrega disso daí. Mandar um beijo para todo mundo que esteve lá com a gente. Aliás, o Haroldo, diretor aqui da TV, esteve lá. Ele e a Lígia, gostei da presa, viu, pessoal? Bacana. Eu estou sentindo falta da produção aqui, que não tem ido aos nossos shows, viu? Ó, os câmeras, todo mundo aqui, ó, certo? Bom, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. A Ariane, que é uma queridona, o Oswaldo. Bacana. Bom, dando sequência ao nosso papo aqui com, né, as minhas queridonas psicólogas, eu queria muito reunir vocês duas, né? Vocês, cada uma teve uma vez, aliás, várias vezes no programa individualmente. Eu queria muito reunir vocês e hoje para essa pauta importante, eu queria muito ouvir da perspectiva da psicologia, né, essa questão de gênero aqui no nosso programa. Agradecer também tua presença, viu? Que som Eu que legal, agradeço. cara. Muito que obrigada. som muito legal. Felizão, viu? Você está aqui. Quero te receber outras vezes também. Viu? Obrigada, virei. Bom, a gente falou aqui sobre essa questão do mercado de trabalho, né? Como é que vocês recebem isso na profissão, cada uma de vocês. Hoje a gente tem uma pauta que parece, infelizmente, que é uma coisa permanente no país, que é a violência contra a mulher, o feminicídio e casos cada vez mais terríveis, né, que andam acontecendo. Eu acho que esses casos sempre aconteceram, né? Infelizmente a gente não tinha muito acesso, era uma coisa mais naturalizada, né? Eu comentei aqui num programa dessa série que eu vi uma reportagem de um homem agredindo a esposa. Ele começou a agredir no carro, antes de chegar em casa, a câmera do prédio pegou, depois na garagem, no elevador, no hall, né, no apartamento, e aí a mulher se jogou lá de cima no desespero. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas não tem um vizinho, né, Então, assim, infelizmente essas coisas ainda acontecem. Antigamente a gente via o vizinho e falava, não se mete, né? Como é que é o ditado? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Só que agora até o Ministério Público mete a colher. Pois é, então assim, infelizmente ainda há casos, né, que como esse, de ninguém interferir. A mulher, não é possível que ninguém ouviu a briga na garagem, principalmente, no elevador, no hall do prédio, uma coisa violenta, né? Então, assim, infelizmente, né, a gente tem uma exposição grande desses casos, infelizmente, do ponto de vista, né, de ainda acontecer, e cada vez que a gente assiste uma cena dessa, eu fico mais chocado. Como que vocês imaginam, né, que a gente poderia conseguir um avanço significativo nessa perspectiva da violência doméstica, principalmente? Que tipo de ação que a gente poderia, que a sociedade como um todo poderia ter, né, que a gente contribuísse para que se desse um basta nisso? Você falou do Ministério Público, sim, inclusive tem campanhas publicitárias, né, na mídia alertando sobre isso. Exatamente. É um caminho, Dani, como é que você vê isso? Olha, uma das coisas que eu vejo, assim, que eu tenho muitas amigas que sofrem violência. Aliás, uma dessas amigas passou uns dias na minha casa com medo de ir para casa e apanhar, assim, porque ela quis se separar e ela estava com medo porque o cara quebrou todas as portas da casa dela. Então, ou seja, é muito complicado. Mas acho que uma das coisas também que desanimam as mulheres é que quando elas chegam na delegacia, tem o machismo também do delegado e dos policiais. Então, assim, as mulheres muitas vezes elas desanimam de fazer um BO, ou então algumas mulheres que são mortas, você vai ver, e tem vários BOs feitos e ninguém faz nada, ninguém prende o cara, ninguém segura o cara e fica lá até realmente alguma coisa muito grave começa a acontecer. Então, eu acho que tem que vir mesmo, assim, tem que revisar essa lei, né? E ainda mais agora com esse governo, com esse novo governo, né, falando tantas coisas, né, um governo tão machista, tão autoritarista, assim, parece que está todo mundo ainda, sabe, dando uns passinhos para trás, assim, né, em relação a isso. Então, eu acho que ali quando a mulher chega na delegacia, eu acho que tem que ter uma mudança de atitude logo ali, sabe, para fazer esse BO. Né?
Você sabe que a gente discutiu isso aqui no programa também, falando sobre a capacitação, né, das pessoas receberem o acompanhamento psicológico, coisa que o Estado tem que garantir. E até o atendimento, né, com a Delegacia da Mulher, os policiais mais preparados para isso e etc. E a gente avançou com isso, mas infelizmente ainda tem muito problema. Você citou o fato a mulher às vezes faz diversos BOs, né, tem medida protetiva e etc. E mesmo assim, né, avisaram, foram lá na delegacia, o cara vai matar a mulher e etc. E infelizmente não fazem nada. Acontece. Aliás, agora o governo de São Paulo parece que fechou algumas delegacias, né? 24 horas, umas delegacias da mulher, né? Parece que eles estão ajudando ainda um pouquinho mais que isso aconteça, né? É complicado isso. As políticas públicas, nesse aspecto, como outros, têm que ser muito afirmativas. Você reduzir o número de atendimento ou de horário de funcionamento, parece que não, matematicamente você pode falar, não, mas não diminuiu tanto, não sei o que, mas é uma questão afirmativa, né? Você mostra, né, inclusive para o agressor, né, que ele tem, né, psicologicamente, né, eu estou falando aqui, que o cara fala, não, né, enfim. O que vocês acham? A Dani apontou uma questão interessante aí, que é essa coisa da lei, etc. Como é que você vê isso, Patrícia? O que você acha que a gente poderia ter uma participação mais efetiva? Sim, eu acho que sim. A gente tem que, de alguma forma, falar, né? A lei ainda, infelizmente, é muito falha, né? Maria da Penha veio para fazer uma reviravolta, mas acho que assim, ainda não é tão eficaz, assim, porque às vezes a gente não vai em busca mesmo, a gente não fala, a gente... Por medo, sim, mas enquanto a gente for refém do medo, né, as coisas também não vão mudar. Né? Então, assim, dentro de um atendimento psicológico a uma vítima de violência doméstica, o nosso papel é realmente conscientizar, né, fortalecer egoicamente essa mulher. A gente fala mais mulher por conta do foco do programa, mas essa violência pode ser em diversos níveis aí dentro de uma família. Né? Fortalecer ela egoicamente para que ela realmente comece a perceber que ela não é amada, né? Porque no fundo ela ainda acha que é amada de alguma maneira, né? Então de perceber que aquilo não é amor e que ela não merece aquilo e que ela tem que ter o amor próprio e a partir daí dar os encaminhamentos necessários, né? E buscar. É falho ainda, mas se a gente também não buscar por onde fazer essas denúncias, as coisas também não vão mudar nunca, né? Muito bem, queridona, deixa eu só pegar minha fichinha que caiu aqui. Giane, como é que você vê isso? O que você acha que a gente poderia... qual mudança a gente, né, deveria promover para que a gente avançasse mais rapidamente nisso? Aí é um conjunto de fatores, né? O Ministério Público agora tem se pronunciado mais em relação a isso, agora a gente tem delegacias 24 horas que não tinha. A própria Lei Maria da Penha foi uma mulher que sofreu agressões do marido, né? E ela avançou muito. Essa nossa lei é uma das leis mais modernas que hoje a gente tem a nível de mundo mesmo. Só que aí são várias questões. Essa mulher, a questão cultural, novamente a gente entra, a gente não sabe como que ela foi educada, a questão do amor próprio, a questão dos relacionamentos abusivos e até a vergonha. Muitas delas se chegam culpadas dentro do consultório. Muitas delas eles fazem duvidar da própria sanidade mental. Não, eu acho que eu tive culpa mesmo. Queimei o feijão. Eu provoquei isso. Queimei o feijão. Isso. Então, assim, vocês percebem, é muito complexo. Não é só os governantes mudarem as leis, é a cultura. É desde a gente pegar o menininho e educar, né? Que não é a lei da compensação, você me bate, eu também tenho que te bater. Isso a gente está vendo do pequeno. Eu vou te bater só porque eu tive ódio de você. E aí, tratar isso, por isso que eu falo, é um conjunto de fatores. Pode-se mudar a lei, pode ter agravantes, isso ajuda muito, mas muitas ainda vão se sentir envergonhadas, humilhadas, culpadas, até que venha alguém que realmente entre ali e mostre para ela que ela não tem que ter culpa, não tem que ter vergonha e que ela não foi culpada daquilo. Muito bem, olha, o papo quando fica bom, o pessoal avisa, tá acabando o programa, precisa ir finalizando, etc. Mas nós vamos conversar outras vezes aqui,
sobre esse assunto, sobre outros assuntos. Queria agradecer demais a presença de vocês, viu, Jeane e Patrícia? Fiquei muito feliz de conseguir, inclusive, a agenda de vocês, né? Que também não é fácil. Eu subir minha mesa, não levo o branco de novo. Dani, também agradecer demais, viu? Ronaldo, você também. Muitíssimo obrigado. Eu acho que, para a gente finalizar essa questão, é um pouco relacionado a essa questão da cultura e tem que ter uma ação, né, de toda a sociedade. A gente vê, a Dani citou aqui um discurso, uma política, né, eu tenho percebido que de uns anos para cá as prefeituras diminuíram muito as secretarias de igualdade entre as mulheres, etc., que era uma ação de governo. Eu recebi aqui homens que trabalham, né, numa ONG, que fazem um trabalho super interessante, socioeducativo, com pessoas, homens que foram condenados, né, com violências leves, evidentemente, a participar dessas medidas. E as medidas socioeducativas são excelentes, porque é uma dinâmica que o cara ele vai entender valores que ele nunca teve oportunidade, né, nem em casa, nem na escola, nem no trabalho, nem no futebol, nem em lugar nenhum. E aí é o psicoeducar que a gente fala tanto, né? É o falar, é trazer informação mesmo. Muito bem, eu agradeço demais, infelizmente o tempo acabou mesmo. Avisar você que quarta-feira, depois de amanhã, vamos receber Vânia Abreu, essa cantora maravilhosa, que vamos encerrar as homenagens com as mulheres aqui. Até quarta-feira, vamos encerrar com música. Dani, muitíssimo obrigado pela tua vida aqui, agradeço demais, parabéns, o som de vocês está maravilhoso. Achem mais tempo para tocarem juntos, viu? Deixa o lado empresarial, precisa equilibrar, vamos lá. Take me on the trip I'd like to go someday. Take me to New York, I love to see LA. I really want to come kick it with you. You be my American boy. Hey sister, it's really nice to meet you. I just met just 5'7" guys are just my type. I like the way you're speaking, it's confidence is speaking. Like it's baggy jeans when I'm like it's underneath it. And I know answer B2A my aim. Heard it calling never rains in New York, hard to wait. First let's see the West End and show you to my ratings. Like it is American boy. Take me on the trip I'd like to go someday. Take me to New York, I love to see LA. I really want to come kick it with you. You be my American boy. To the Broadway, let's go shopping, maybe then you go to Uncle Fam. Let's go on the subway, take him to your hut. And if we meet to Brooklyn, I'd like to see us get dressed in our fashion clothes. Is the girl looking fresh to death from love and those chateaus? Walk that walk, talk that slick talk, like a cheese American boy. Take me on the trip I'd like to go someday. Take me to New York, I love to see LA. I really want to come kick it with you. You be my American boy. Take me on the trip I'd like to go someday. Take me to New York, I love to see LA. I really want to come kick it with you. You be my American